já nos encontramos felizes, alegres, porque falar de Jesus não tem preço. Falar de Jesus é algo que o nosso coração se alegra quando falamos deste nome. E diante disso eu gostaria de ler um versículo que já foi citado anteriormente a mim, mas eu quero aqui ler ele novamente. É João, capítulo 1, e somente o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, e somente o versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Novamente, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Jesus. O Verbo. Este versículo, ele cita este nome por 3 vezes. No princípio era o Verbo. Quando ele fala no princípio, ele está dando a entender no início de tudo, quando não havia nada, era o Verbo. Na segunda citação ele fala: o Verbo estava com Deus. Então, aquele que estava antes de tudo, ele era o princípio de tudo, ele agora estava com Deus. E ele conclui que o Verbo era Deus, aquele que estava no princípio de todas as coisas, aquele que estava com Deus, ele era o próprio Deus. E como foi dito anteriormente a mim, este Verbo da qual a palavra de Deus fala, cita neste versículo, se chama Jesus Cristo. E por que não dá importância a quem era do início de tudo, que estava com Deus e que era o próprio Deus? Jesus, ele é a definição do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É Jesus. E hoje nós buscamos uma solução para todos os problemas que nós temos. Você talvez no seu cotidiano enfrente muitos problemas. Resolve uns que você consegue resolver. Tenta outros que talvez somente outras pessoas possam resolver. Mas talvez existam aqueles que você não consegue resolver e nem ninguém consegue resolver. E você vai pedir a Deus, você vai clamar a Deus. E muitas vezes a solução não chega e o problema está sempre ali. E é por isso que Deus nos manda todas as noites de sábado a este lugar. É para dizer para você
que nós temos em nossas vidas, porque antes nós não tínhamos, hoje nós temos a solução para qualquer problema, e este se chama o Verbo, que era o princípio, que estava com Deus e que era Deus, Jesus Cristo. Ele é quem pode te ajudar. E eu, tentando aqui na minha mente buscar qual seja o teu problema, eu não vou saber, porque eu não sei, eu não tenho a onisciência de ir ao teu coração, de ir na tua mente, de ir na tua noite, quando tu estás deitado na tua cama, ou quando tu estás só, e saber ou entender o que você está passando. Mas este daqui, este Verbo chamado Jesus, Ele sabe. Ele conhece o teu íntimo, Ele sabe do teu coração, o que você tem passado, o que você tem sofrido, o que você tem chorado. Jesus sabe. Falamos de Jesus porque Ele é o único autor e consumador da nossa fé. E só Ele pode resolver a situação difícil da qual você se encontra, somente Ele. Não existe pastor, não existe igreja, não existe ministério, não existe religião, não existe dinheiro, não existe nada que possa fazer por você. E nós jamais iremos mentir para a vossa vida. O único é Jesus. Porque Ele deixou na palavra de Deus as inúmeras obras que Ele fez nessa terra, pisando nessa terra, mesmo assim sabendo que os homens outrora iriam lhe matar, iriam lhe jogar numa cruz, iriam escarnecer da vida deles, blasfemar contra Ele, cuspir sobre Ele, negá-lo. E se nós formos analisar estas obras, há muitas que eram impossíveis ao homem de serem feitas. Mas Jesus veio e quebrou este impossível, dizendo: é possível, porque para mim, assim disse Jesus, nada é impossível. Você, meu amado, para ser um vencedor, precisa olhar para Jesus, precisa voltar-se para Deus, pois o Senhor está às portas. O princípio de todas as coisas está às portas para voltar. O alfa de todas as coisas está para vir e fazer-se cumprido neste mundo. O ômega, o fim de todas as coisas está próximo. E você precisa voltar para Deus. O homem precisa ter este encontro com Deus, para que seja cumprido na sua vida as maravilhas, as libertações, as salvações que Deus tem guardado para você. Pois Ele te ama. Ele te ama com um amor que é diferenciado, um amor inigualável, um amor que não é encontrado em nenhum lugar, só nele, somente em Deus. E para você alcançar o que você tanto tem necessitado, o que você tanto tem passado, você tem que dar este passo para Deus. Você tem que deixar Jesus agir na tua vida, te mostrar
dias melhores. Pois foi assim que nós, um dia, encontramos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa liberdade e felicidade. Foi quando nós demos este passo decisivo na nossa vida, entregando as nossas vidas a Jesus. Não há nada melhor, nada melhor. Não passamos por lavagens cerebrais. Nem homem nenhum fez a nossa cabeça, como muitas vezes é julgado no mundo, infelizmente. Não! Um dia nós chupamos da laranja. É o quê? E soubemos que ela é doce. Não existe esse ditado, você só sabe se a laranja é doce se você chupar dela, se você provar dela. Assim fomos nós. Um dia alguém falou de Jesus para as nossas vidas. Um dia alguém falou que Deus poderia nos abençoar, mudar o nosso pensar, o nosso agir, encontrarmos o verdadeiro Deus nas nossas vidas, obtermos o poder de sermos feitos filho de Deus. E a decisão foi nossa, de ter este amor, esta presença inigualável nas nossas vidas. E repito a vocês, não existe vida melhor. Ah, vocês são ricos, vocês têm bens, vocês têm isso, têm aquilo, não. Jesus falou que importa o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Ele disse, mas é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nosso coração, a nossa riqueza não é nessa terra, a nossa riqueza é no céu. Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus fazer as maravilhas da qual nós pregamos, mas nós cremos. Porque vivemos pela fé. Vivemos pelo espiritual, não mais pelo carnal. Não necessitamos de ver ou pegar para sabermos que existe. O homem é assim. Ele precisa ver. Ele precisa pegar. Ele precisa sentir, para que ele possa crer que aquilo existe. O cristão é diferente. Aquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Deus é diferente. Deus nos dá o poder da liberdade, de podermos dizer não às drogas, não aos vícios, não à prostituição, e sim para Deus. De podermos chegar no domingo ou em outro dia e dissermos, hoje eu vou louvar a Deus, hoje eu vou me prostrar na presença de Deus e adorar o seu nome. O homem sem Deus, ele não consegue fazer isso, porque é difícil para ele ir à igreja e louvar a Deus, mas é fácil para ele se jogar nas coisas deste mundo, nos prazeres deste mundo. Por quê? Porque ele está aprisionado e não sabe. Em Coríntios diz que os deuses deste século vendou os olhos, o entendimento daqueles que não creem, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí quando lemos este versículo e olhamos para as pessoas, é a verdade. As pessoas escutam, veem, testemunham, mas para elas é difícil entender, é difícil aceitar.
Claro que é difícil para você, meu amado, e nós sabemos disso que é difícil. Porque o inimigo da minha e da tua vida, ele já está com um fim determinado para ele, que é o inferno. O inferno preparado por Deus. E você sabe o que ele disse na palavra de Deus, o que ele disse para Deus? Que ele veio matar, roubar e destruir. E o maior plano dele é levar quantos ele puder, junto com ele, para um fim altamente ruim, para um inferno preparado por Deus. Hoje, Satanás existe sobre este mundo somente para afastar você de Deus, para te enganar, para fazer você de marionete dele. E enquanto você não aceitar a Jesus, você vai achar tudo isso uma loucura. Porque sabedoria para o homem é ele viver conforme a sua razão, o seu querer, o seu pensar. Mas eu digo a você, meu amado ouvinte, não é dessa maneira. O viver do homem é Cristo. O viver de qualquer homem é Cristo. É viver em Jesus Cristo. E quando eu falo isso, que você tem que aceitar a Jesus, eu não estou aqui querendo passar para você que você tem que ir para uma igreja, e nessa igreja você dá tudo que você tem, você dá dinheiro, você vender os seus bens e dar aos homens. Não. Você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Jesus, olhar para Deus, porque Ele é imutável. Jesus é eterno. Deus disse: se vocês morrerem comigo, eu morrerei com vocês. Se me negares, eu vou vos negar. Mas se vós forem infiéis a mim, eu permanecerei fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Deus quem falou isso. Só Ele é imutável, Ele é eterno, e as suas promessas continuam de pé para o homem. Mas para que o homem possa obter essas promessas de glória, ele tem que aceitar a Jesus Cristo. Lembrando a você que religião nenhuma salva ninguém, igreja nenhuma salva ninguém, religião não salva, ministério não salva, dinheiro não salva, homem nenhum salva homem nenhum, e nem perdoa pecado. Quem faz isso é Jesus Cristo, porque Ele é eterno. E se você quer olhar, olhe para Ele, porque nele você não vai encontrar imperfeição, você não vai encontrar pecado, você vai encontrar a vida em Jesus, o caminho e a verdade, e aquele que somente Ele pode te levar para o céu, porque Ele era o princípio, Ele estava com Deus e Ele sempre será Deus. E eu agradeço essa oportunidade, pedindo uma bênção de Deus sobre a tua vida, que Deus te abençoe e que esta bênção se estenda por toda a tua família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.